Informação do Márcio Falcão sobre o pedido da PGR para investigar Eduardo Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo para investigar Eduardo Bolsonaro e nesse pedido que a gente acaba de ter acesso, o Márcio Falcão acaba de mandar, a PGR pontua que Eduardo Bolsonaro está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Priscila Silveira, agora vamos imaginar o leigo, tá? No meio de toda essa confusão, o cara que não é formado em direito. Vamos pensar lá, o tiozinho da zona rural que foi roubado lá pelo INSS, o tiozinho tá lá pensando... Ô diacho, eu não tô entendendo uma coisa. O Lula era ex-presidente e quem julgou lá foi um juiz de primeira instância. Depois foi lá pro Tribunal Regional Federal, depois foi pro STJ, ele ainda pôde ir pro Supremo Tribunal Federal. Agora o Bolsonaro também é ex-presidente, já vai ser julgado direto lá no Supremo. Tô entendendo mais nada desse Brasil. Como é que funciona essa mudança de jurisprudência? Dá uma aula para nós, mas, por favor, como leiga, por favor, para o pessoal entender. Por que uma hora o ex-presidente é no Supremo, outra hora não é, que depois fica uma confusão, né? Você me colocou num problema aqui, hein, Cabeça? Porque... mudou a jurisprudência, né? Sim, eu só... uma coisa com a outra. Vou explicar... Não é que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou trazendo um outro tema, que é a perplexidade que fica, porque o ex-presidente Lula pôde recorrer à ONU alegando violação aos seus direitos humanos. O Eduardo Bolsonaro está fazendo isso, na visão dele. Não vou entrar aqui no mérito. E, naquele momento, a violação dos direitos humanos de um ex-presidente era feita por um juiz de primeiro grau. E agora ele alega que seja perante o Supremo Tribunal Federal. Então, claro que na percepção de quem não é do ramo jurídico, fala, como é que funciona isso, negócio de direito? E ela estamos com uma professora aqui. Ai, meu Deus, sim, que a gente não consegue explicar, né? Vou falar brevemente. Então, a gente tinha um entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal que determinadas pessoas que exercem determinadas funções, quando elas praticavam o crime, deixavam as funções, Capês, né, para a nossa audiência entender, com elas voltavam, ou seja, elas perdiam esse direito ao foro privilegiado. Então, um exemplo, cometeu durante o exercício do mandato, né, acabou o mandato, perderia essa prerrogativa de função. Aí o STF... recentemente, vamos dizer assim, né, no ano de 2024 para 2025, mudou esse entendimento. Por isso que hoje tudo que a gente vê, né, a gente vê o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não tem a prerrogativa de foro, Capês, mas ele é inserido no exercício lá, colocando como se fosse uma prerrogativa. Por quê? Porque fez durante o exercício do mandato, porque teria começado um pouquinho antes, né, não o 8 de janeiro. Eleição, isso, né? Não o 8 de janeiro, eu não estou isolando, né, e nem estou falando que concordo, só para explicar mesmo para a nossa audiência. Então, como teria começado antes de 8 de janeiro, ele fez durante o exercício da presidência o que, por atual entendimento do STF, justificaria, mas sem prejuízo disso, Capês, a gente também aqui precisa dizer que, a depender de quem é a vítima, a depender, como a gente tem crimes ali que atentam, né, que estão sendo acusados de atentar contra o Estado democrático de direito, também justificaria, de alguma forma, o STF exercendo ali a judicatura. Então, não só, mas também. Então, a gente tem duas situações. Uma com relação aos crimes que seriam imputados, né, que seria crime contra a segurança nacional. Então, ali onde foi praticado e como foi, quem teve o prejuízo, o STF poderia, de alguma forma, julgar. E essa outra coisa que você colocou, que seria a prerrogativa de função, que aí essa sim mudou e vai mudando com o tempo no Supremo Tribunal Federal. Mas agora eu quero ouvir o Felipe Monteiro, porque o Felipe, eu vou te ouvir, eu quero justamente estou chamando, estou dando a palavra a você, que você protestou, eu estou interessado em te ouvir. Protestou. O que eu queria que você explicasse, Felipe, é o seguinte, o que eu falei, quando veio, desde 1964, havia um entendimento de que o foro privilegiado é para quem tem o cargo, e após o término do cargo, ele continua com foro privilegiado. Quando chegou 1999, o Supremo mudou o entendimento, que era a súmula 394, e disse, não. Foro privilegiado é só durante o cargo. Depois que a pessoa se tornou ex-presidente, ex-alguma coisa, ela não tem mais foro privilegiado. E assim foi. Em 2018, o Supremo ela manteve exatamente isso. Ex não tem foro privilegiado e ainda é só para crimes cometidos durante o mandato em razão do mandato. Limitou ainda mais o foro privilegiado.
de repente, agora abrir o foro privilegiado de novo de maneira a alcançar até o ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu perguntei, essas mudanças para você de entendimento são normais, naturais dentro da jurisprudência? Não são normais, né? O STF, em relação ao foro privilegiado, tem mudado o entendimento dele durante várias vezes em curto espaço de tempo. Mudou. Mas esse fato específico, Capês, é diferente do foro privilegiado. Vou destacar isso aí, né? Existe o princípio do direito chamado contempt of the court, né? Que diz respeito da corte. Sempre que uma corte constitucional ela é desrespeitada, cabe a ela ter condições de se defender. E o regimento do STF está lá claramente dizendo o seguinte, que todos os atos que acontecem dentro do Supremo Tribunal Federal é julgado e processado no Supremo Tribunal Federal, né? Por isso que não só o ex-presidente Bolsonaro está sendo julgado no STF, como todos os manifestantes do 8 de janeiro foram julgados, né, também no STF, foram processados no STF, exatamente por conta desse princípio constitucional do direito, né, dizendo que a Corte Constitucional tem o direito de se proteger, de se resguardar. Então, por isso que todo o inquérito relacionado com os processos em relação a atentados ao Estado Democrático de Direito partem do STF, não é? Então, nesse caso específico, no meu modo de ver, não tem absolutamente nada a ver com o foro privilegiado. Por isso que tem vários cidadãos comuns que têm sido processados no STF com decisão final do STF. Muito bem. Meu querido João Belutti, o que você entende aí, o leigo vendo toda essa discussão parafernália, falou a Priscila Silveira, fala agora o Felipe Monteiro, não deveria, isso não cria uma insegurança jurídica muito grande, uma atmosfera de insegurança que, de certa forma, atenta contra os direitos constitucionais do cidadão? Perfeito, a insegurança jurídica é o norte do Brasil, né? Cada hora as decisões vão sendo voláteis, uma hora para cá, hora para lá, como a professora Priscila colocou, o entendimento do foro privilegiado foi alterado e por uma gigantesca, enorme coincidência passou a abranger o Jair Bolsonaro. Então a política sempre interfere no judiciário, isso é inevitável. Agora me permita discordar aqui do Felipe Monteiro, a questão das cortes constitucionais se defenderem, ok, está lá, mas o se defender, na minha visão, seria aciona a PGR ou remete os autos para a polícia, seja lá o que for, não avocar para si tudo, lavrar inquéritos, não faz sentido ter inquérito em tribunal. Disse lá no regimento do Supremo que se o crime ocorreu nas dependências do Supremo, enfim, aí cria-se uma interpretação elástica. O crime ocorreu na internet, então o foro, o espaço físico poderia ser aqui o Supremo. Então vai se criando toda uma grande celeuma que depois pode ser tudo anulado e a tendência é inclusive que seja, até porque aquelas pessoas não tinham como tentar dar um golpe de Estado. Não havia nenhuma possibilidade disso acontecer, até porque seria o inédito golpe de Estado, né, sem armas, e o mais mal planejado de todos os tempos, né, porque as pessoas, os núcleos mal se entendiam, eles estariam suscitando um golpe há alguns anos, há 2, 3 anos, enfim, e que corroborou no 8 de janeiro, quando o novo presidente já tinha tomado posse, já tinha nomeado grande parte, todos ali, praticamente das Forças Armadas, e eram de sua confiança. Então, assim, a tese não faz sentido, mas como ela foi levada ao extremo e foi encampada por diversos setores, agora precisa abraçar e até o final para não admitir. Então, que se volte a discutir a anistia, que é outro tema que já ficou totalmente esfriado, Capês. Agora, o Rodolfo Maris, como é que vai agora para o governo brasileiro, o Poder Executivo e o Itamaraty estão tentando se mobilizar também contra essa estratégia do Eduardo Bolsonaro, que a PGR define como tentativa de intimidação. Será que há o risco de um embate entre o governo brasileiro e o governo norte-americano? Porque eu já ouvi e vi declarações do presidente Lula não tão ácidas, mas críticas, fortemente críticas e dirigidas diretamente ao presidente Donald Trump. E vi observações do Donald Trump, a meu ver, extremamente duras contra o presidente Lula. Declarações que eu nunca tinha visto um líder americano, por exemplo, falar sobre um presidente brasileiro, nem nos momentos de maior tensão. Já vi contra Nicarágua, El Salvador, já vi contra a Venezuela, mas nunca tinha visto ainda contra o Brasil. Há o risco de um embate institucional forte entre os dois governos? Depende, Capês. Depende dos próximos capítulos. Se a PGR, o STF levar isso adiante, pode esquentar e pode ser que sim. Mas, tendo em vista toda a história diplomática dos dois países,
eu estou inclinado a acreditar que não. Até porque talvez isso nem ganhe forças, Capês. Uma vez que a defesa já do Eduardo Bolsonaro já se manifestou e parece que vai ser uma defesa bem contundente, não dando espaço e margem de erro ou margem de argumento para a PGR ou para o STF. Agora, em relação ao Donald Trump e o Lula, nós temos duas políticas antagonistas. Nós temos um governo de direita e um governo de esquerda. Óbvio que os dois vão convergir, os dois vão divergir das ideias e em algum momento vai sair faísca, como já acontece, né? Principalmente desde que o Donald Trump assumiu a Casa Branca, o Lula tem sido bem enfático em suas declarações ao presidente dos Estados Unidos. Agora, se isso vai se estender para essa relação diplomática do Eduardo Bolsonaro, é só aguardar os próximos dias. Ô, Felipe,